Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus. Nós vamos ler um texto muito conhecido da palavra do Senhor que se encontra lá no livro do profeta Ezequiel. Nós leremos um texto que se encontra no capítulo 37. Leremos do versículo 1 até o versículo 14. Eu lerei, os irmãos acompanharão da maneira que se encontram. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu. Vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Senhor nosso Deus, depois de nós abrirmos a Tua palavra, nós queremos agradecer, Senhor, pela mesma. E queremos Te pedir, Senhor, que Tu nos abençoe, que Tu, Senhor, nos dê entendimento, Senhor, que Tu nos esclareça, nos ilumine, Senhor, que o Teu Espírito Santo que habita em nossos corações possa trabalhar de forma, Senhor, a sairmos daqui, Senhor, cônscios, Senhor, do Teu querer e da Tua vontade. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, não é? No ministério do profeta Ezequiel. Um profeta que foi chamado pelo Senhor para profetizar num dado momento histórico em que o povo se encontrava totalmente desiludido com respeito à sua condição. Logo depois do cativeiro na Babilônia, o povo olhava para si e não se percebia capaz, porque já não se via como nação.
Então aquelas promessas que foram feitas a Abraão, o operar de Deus através de Moisés, tudo isso parecia muito distante, muito longe daquela realidade tão terrível. De um povo que não tinha força moral, que já não tinha força espiritual, não tinha força política, não havia estrutura e nem base para perceber então uma saída, para voltar a ser aquilo que era e experimentar de novo as promessas feitas pelo Senhor aos seus filhos. Essa era a condição. Agora, é certo também que esse mesmo povo ainda continuava distante de Deus. Ainda era um povo que era de dura cerviz, diz o texto, sabe, não se dobrava. Um povo que não se prostrava diante de Deus, que não se submetia. O interessante é que no chamado do profeta, o Senhor diz isso para ele, não é? Que ele deveria enfrentar aquele chamado sabendo que não seria bem recebido. Que a palavra do profeta iria de encontro à realidade do coração do povo. Então, a situação era uma situação difícil, uma situação complexa. Nesse texto, a gente observa Deus tratando o profeta. E se a gente analisar o texto, a gente vai ver que no capítulo 37, quando fala sobre essa visão, porque isso foi uma visão, tá, gente? Uma espécie de uma analogia, uma metáfora da realidade do povo. A partir do verso 11, isso fica muito claro, né? Ele fala de ossos espalhados e depois ele usa uma outra palavra para ainda dar ênfase à condição de morte, que é a sepultura. Bom, se os ossos estão espalhados, como é utilizada a figura da sepultura, de quem já está enterrado? A ideia é que tanto sepultura como ossos secos, a ideia é de morte. O povo está como que morto. Essa é a figura. Então, isso não acontece de fato com aqueles ossos no vale. O milagre, o operar de Deus se dá na vida do povo. Aqueles ossos representavam a condição social, a condição moral, a condição espiritual daquela gente. Esse vale, onde Deus se manifesta ao profeta, e ele tem essa visão, muitos estudiosos identificam esse vale como sendo o mesmo vale da vocação do profeta, do capítulo 3. Na vocação, Deus o chamou num vale. E é tão interessante porque agora já no capítulo 37, ele tem a visão do mesmo vale. Então, o Senhor é aquele que faz promessa ao povo, mas também trata o profeta. No chamamento, Deus deixa bem claro todas as dificuldades que ele iria encontrar no seu ministério. E quando nós pensamos acerca do nosso ministério enquanto igreja, não é diferente. A gente abre lá em João, no capítulo 17, no do versículo 15 ao versículo 21, na oração sacerdotal. E eu gostaria de dizer para os irmãos, se você nunca pensou nisso, pense nisso. Quer dizer, Jesus já orou por mim e por você. Quando ele orou pelos seus apóstolos, quando ele orou por aqueles que ele mesmo enviava, ele orou por mim e por você. Ele orou pela sua igreja, em todos os tempos. Uma igreja que está sendo enviada. E a vocação tem a ver com a realidade onde a igreja se encontra. Não dá para desassociar. A vocação está totalmente ligada àquele lugar. E qual é o lugar, no caso de Ezequiel? O vale. O vale do manifestar de Deus também é o vale que, quando Deus se manifesta, Ele mostra a realidade dura e difícil
de ossos secos, sequíssimos, de sepulturas, de morte. Lá na oração sacerdotal, Jesus diz assim: não peço, ele orando, falando com o Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me sacrifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Veja a ligação. A ligação daquele que é vocacionado, daquele que é chamado. Jesus orando pela sua igreja e dizendo: Senhor, Pai, eu não peço que eles sejam retirados dessa situação, que é uma situação difícil, mas que tu os guardes do mal, que eles não se deixem influenciar, e não irão se influenciar, mas pelo poder da palavra. É a palavra que santifica. A igreja, ela é santa e separada, porque a palavra do Senhor é que nos dá a condição de nós realizarmos aquilo que nós fomos chamados para fazer. Porque a situação do profeta era difícil, a calamidade tomava conta do povo. E diz o versículo 11: estes ossos são toda a casa de Israel. E aí ele diz o que o povo dizia naquele tempo: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. O tema da nossa mensagem hoje é justamente isso: quando já não há esperança. E quando já não há esperança? Quando secou tudo. Porque a nossa ideia é que, enquanto há esperança, há ali uma centelha, alguma coisa que possa ser realizada a partir de quem tem esperança. Alguma coisa que pode nascer a partir desse coração, por mais fragilizado que ele esteja. Mas diz o texto aqui, usando a figura dos ossos, que os ossos estão sequíssimos. O povo já não tinha mais esperança, a esperança acabou. E quando a esperança vai embora? E quando já não há mais esperança? E quando ela não habita lá? O Senhor se manifesta ao profeta e reafirma o chamado. O Senhor se manifesta a nós nessa noite mais uma vez e reafirma nossa vocação enquanto igreja. Quando a gente olha para o mundo e o mundo mesmo se percebe sem esperança. E mesmo que o mundo não declare isso, isso fica estampado no tecido da realidade e a gente tem olhos para ver. Porque mesmo que o povo não confessasse, Deus é aquele que sonda o coração, e o Senhor então revela ao profeta que essa é a situação do povo. Quando já não há esperança, o melhor é se deixar conduzir por Deus. Eu gostaria de dizer para os irmãos que é a única possibilidade. Quando a gente conversa com algumas pessoas em seus ministérios, no exercício das suas funções dentro da igreja, nós percebemos muito desânimo com respeito à situação em que nós vivemos. E a visão desse vale de ossos secos desanima os olhos de quem vê. Não desanima? As notícias que nos chegam sempre nos roubam, não é? A energia. Essa é a realidade do profeta. Agora, nessa hora, o melhor é se deixar conduzir pelo Senhor. E seremos
convencidos da nossa real condição. A real condição, sabe? A proposta de Deus não é se apresentar para nós e pintar um outro quadro da realidade, a fim de que nós então possamos nos satisfazer. Ou seja, a ideia não é nos anestesiar a respeito da condição em que nós vivemos, do mundo em que nós vivemos, aonde nós estamos inseridos. Naquele tempo era tempo de muitos profetas se levantavam. Mas muitos profetas que se levantavam, não se levantavam em nome do Senhor e nem eram conduzidos pelo Senhor. Então o que eles diziam? Eles diziam aquilo que servia apenas para trazer alento, sabe? Um alento barato, um conforto circunstancial. A condição real, a condição do povo, e o profeta é chamado, e Deus mostra isso para ele. Eu não acabei de dizer para os irmãos, não é difícil a condição da igreja, a igreja que enxerga, a igreja que vê, mas Deus mostra. Não espere que você seja poupado, eu não peço para que o Senhor os tire do mundo. Está diante dos nossos olhos. E a igreja, ela é alertada por Deus, e é Deus mesmo que revela essa condição, sem máscaras. Por mais que doa, é a verdade. E eu gostaria de dizer, é tão difícil, tão complexa a situação, que Deus vocaciona a sua igreja como resposta ao império do mal, da morte. Viu como é que está ligado à vocação? Então para que vocacionados? Vocacionados porque existem ossos secos. Chamados porque homens e mulheres estão experimentando morte nesse exato momento, morte espiritual. Famílias destruídas, relacionamentos quebrados. E não há esperança. Mas havia um homem que no capítulo 3 foi levantado por Deus, e Deus disse para ele: eu vou te dar a face de diamante. O pessoal é pedra, o pessoal é difícil, mas a tua face será de diamante, dura, inquebrável, não se molda, não se submete, não negocia. Diante de uma sociedade difícil, o Senhor diz para ele: não tenha medo deles, eu sou contigo. E o Senhor está dizendo isso para nós hoje novamente. Ser conduzido por Deus é ouvir o Senhor falando sobre a condição do mundo e sobre o nosso chamado, porque está totalmente relacionado. O vale do chamado é o vale da visão. O vale do chamado do capítulo 3 é o vale onde o Senhor mostra a condição do povo de novo. Mas o Senhor reafirma o chamado novamente. E a igreja precisa ouvir o Senhor dizendo novamente, e Ele fala às quintas-feiras, e Ele fala às sextas-feiras, e Ele fala aos domingos pela manhã, e Ele fala aos domingos à noite. O Senhor reafirma: nós estamos plantados num vale, onde o Senhor nos coloca para sermos um canal de vida, onde há morte. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Veja, o que Ezequiel está dizendo é o seguinte: não está em mim. Isso é bonito, né? Sabe por quê? Porque se estivesse nele, estava tudo perdido. E é um homem poderoso de Deus. Mas se estivesse neles,
tudo estaria perdido. Não está no poder da igreja, mas está naquele que direciona a igreja, que vocaciona a igreja, que dá à igreja essa condição, toma pela mão, leva, mostra, e faz a pergunta, e o Senhor está fazendo de novo para nós, quando não há esperança. O Senhor, Ele nos chama novamente como vocacionados, Ele chama a igreja novamente e faz a pergunta. E qual deve ser a nossa resposta? A resposta do profeta. E qual é a resposta do profeta? Senhor, Tu? Ele não é a resposta de quem diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. É a resposta de quem sabe que não tem a condição para resolver o problema. Não é ele que vai devolver a esperança. Agora, interessante é que diz o texto que o Senhor toma o profeta pela mão e pelo Espírito ele é levado, ele é conduzido. A gente precisa entender que esse Deus que nos mostra essa realidade, Ele nos toma pela mão e nos leva aonde Ele quer que nós estejamos. O problema é quando a gente abre mão de ser conduzido por Deus e passa a andar segundo a nossa própria força e nossa condição. Por quê? Porque não há esperança. Não há esperança para Israel, mas não há esperança para nenhum daqueles que ali habitavam. Diz o texto que no chamado dele, o Senhor então retirou ele da situação em que ele estava e levou ele para o meio do povo que ele iria dizer. Diz ele que viver no meio daquele povo foi extremamente difícil. E eu pergunto para você, viver agora, no nosso mundo, na nossa sociedade, é extremamente difícil. É o nosso desafio. Mas nós somos conduzidos pelo Senhor. Ele nos toma pela mão. E aí, a gente começa a experimentar o que o profeta experimentou agora no capítulo 37. A gente vê o que a gente não podia ver. A gente é iluminado naquilo que a gente não tinha discernimento. E foi justamente o que o profeta experimentou. É um agir de um Deus que vem na direção do profeta e se revela a ele. Nós temos as Sagradas Escrituras. O próprio Cristo, Verbo de Deus encarnado, que veio em nossa direção, Ele nos chamou e Ele continua a nos conduzir num mundo que perdeu a esperança. E nós, como igreja, que sabemos que não está em nós, mas naquele que nos conduz. Quando já não há esperança, a voz de Deus, ela se faz poderosa. Porque quando não há esperança, tudo fica em silêncio. Como num vale de ossos secos. Nada produz som. E aí, quando nada produz som e nada faz sentido, quando o silêncio é absoluto, a voz de Deus se faz poderosa. É a voz de Deus que é determinante. Nós percebemos isso na vida de todos aqueles que foram vocacionados e chamados pelo Senhor. Quando o Senhor chama, quando o Senhor fala e falou de novo a Ezequiel, então o silêncio da miséria, da condição humana, aonde a voz do Senhor ressoa, poderosa, trazendo vida aonde não há vida, fazendo uma alusão a Gênesis. Onde a partir da voz de Deus tudo se fez. Onde nada existia. Onde possibilidade alguma havia.
E é a partir da voz de Deus. E sempre será a partir da voz de Deus. É por isso que nós devemos estar sempre ligados à palavra do Senhor, porque é a voz do Senhor poderosa, é que então nos resgata, é a voz do Senhor que nos abençoa, é a voz do Senhor que nos fortalece, é a voz do Senhor que nos dá então o direcionamento quando nós estamos perdidos, e é sobre a voz do Senhor, é a voz do Senhor que deve ser destacada e deve ter o destaque na igreja, e quando a igreja anuncia, o que ela anuncia é um Deus que fala, e fala poderosamente através das Sagradas Escrituras. Disse-me o Senhor: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Toda vez que a igreja faz qualquer outra coisa que senão dizer ao mundo sem esperança que a solução é a palavra de Deus, quando a igreja escolhe fazer qualquer outra coisa que senão pregar o evangelho da salvação, a igreja falha terrivelmente. Eu e você. Porque na realidade, o que nós estamos aqui para fazer, aquilo que Ezequiel estava lá para fazer, é então profetizar a palavra de Deus, aqueles ossos inertes, secos, onde não há possibilidade de vida. Para aqueles que se dizem desanimados com o mundo, eu gostaria de dizer para os irmãos que a situação de Ezequiel não era diferente da nossa. Porém, ele se deixou conduzir pelas mãos do Senhor. E aí, quando já não há esperança, o Senhor nos ensina que através da pregação da palavra, nós nos tornamos um canal de vida no lugar onde nós estamos, mesmo que seja um vale de ossos secos. Não pelo poder de Ezequiel, mas porque Ezequiel se coloca como canal, por onde passa a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o tratamento de Deus, para aquela situação que parecia irreversível. Irreversível. O canal. Ele é o canal. E o Senhor diz para ele: profetiza. E o Senhor diz para ele o que vai acontecer enquanto ele profetiza, enquanto ele prega, enquanto ele anuncia. E ele diz: e sabereis que eu sou o Senhor. A partir do momento que ele ouve a voz do Senhor, já não há possibilidade nessa visão dele continuar parado, estagnado. Então diz o versículo 7, então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho, onde não havia barulho algum. Um ruído. Num vale de morte. Quando a igreja cumpre a sua missão, ali onde ela está, num vale de corrupção, num vale de homens totalmente escarnecedores a respeito da palavra de Deus, num vale de homens depravados, num vale de homens que estranham o seu próximo e se lançam como feras uns contra os outros. Nesse lugar, quando a igreja prega, quando a igreja anuncia, quando a igreja cumpre o seu papel, nesse lugar o Senhor age. O Senhor transforma. O Senhor muda. Essa é a força da visão, dessa visão que ele teve, sabe?
A visão, ela é poderosa no sentido que mostra que ali humanamente não havia esperança nenhuma. E nós olhamos para o mundo e muitas vezes nos desanimamos aqui de dentro. Não, o Senhor está falando conosco agora, nesse momento, como falou com Ezequiel. Porque o Senhor está propondo um tratamento para o povo, mas certamente Ele está tratando Ezequiel também. O Senhor tem um tratamento para o povo, mas nós como igreja também somos carentes do tratamento de Deus. Para que não venhamos a desanimar, nos afastar, abandonar, nos distrairmos com qualquer coisa ou com outras coisas. Para que a gente tenha ouvidos para ouvir, sensibilidade para ver o que ninguém mais vê. Mas como veremos o que ninguém mais vê, se os nossos olhos estiverem voltados para Deus? Como iremos ouvir o que ninguém mais ouve? Ninguém ouve no nosso tempo. Ninguém. Como poderemos ouvir se os nossos ouvidos estiverem atentos à voz de Deus? Ezequiel, para nós, é um exemplo porque não é um homem distraído. Não é um homem tomado pelos seus afazeres. Não é um homem comprometido apenas consigo mesmo e o seu próprio coração. Não é alguém que está buscando a zona de conforto. Não é alguém que está sentindo pena de si mesmo. Não é alguém que está chorando as suas mágoas como quem é o mais miserável de todos os homens. Mas é alguém que está com os olhos prontos para ver o que só Deus pode mostrar. Que tem ouvidos para ouvir o que só Deus tem para dizer. E que tem disposição para abrir os lábios e pregar aquilo que o Senhor ordena. E para viver o que o Senhor propõe. E aí ele começa a profetizar. E aí tudo aquilo que o Senhor havia dito para ele vai se tornando realidade. E aí os ossos começam a se unir. E aí o arcabouço, o esqueleto se coloca ali pronto. E aí começa a receber tecido, começa a receber tendão. E agora começa a ter aparência de gente. E aí agora falta o espírito, falta a vida, falta se mover. O vale está cheio de gente, mas que precisa de vida. Mas o profeta continua, incansável. Ele não para pela metade, ele não deixa para descansar. Ele faz o que tem que ser feito, e faz o que tem que ser feito até o fim. Nós, como igreja, precisamos fazer o que precisa ser feito até o fim. Não basta fazer pela metade, não basta profetizar e agora ficou bonito. Olha, está tudo espalhado. Agora eu profetizei, os ossos já juntaram, ficou um esqueleto formadinho, todos os esqueletos estão formadinhos. Ah, já é bacana. Não, continua. E aí ele continua, e aí ganha carne, ganha tecido, ganha tendão, vira ali aquele receptáculo do que Deus opera e do que Deus pode operar. E aí ele continua, e aí diz o texto que o Espírito toma aqueles corpos, eles se colocam de pé e se tornam um exército. Agora tem movimento, agora há possibilidade, agora ali Deus agiu, e aonde não havia força moral, aonde não havia condição política, onde não havia ali estrutura para que algo pudesse ser experimentado, o Senhor fez tudo. O Senhor operou tudo. Sem esperança por quê? Nós somos a igreja, nós somos Ezequiel no meio do nosso tempo. Desanimados por quê? O Senhor sempre nos disse que nós iríamos enfrentar, como igreja, todo tipo de oposição. E nós iríamos experimentar um mundo afastado do Senhor, portanto corrupto. Para nós concluirmos a nossa mensagem dessa noite, irmãos, quando já não há esperança, o melhor é se deixar conduzir por Deus e seremos convencidos da real condição. E quando a igreja prega, ela prega o arrependimento àqueles que se encontram
em trevas, escravos do pecado. Não entorpecente, que diz, é assim mesmo, desse jeito, tá bom. Deus sabe. Não. Essa condição é condição de morte, de sequidão, onde não há esperança. O melhor é se deixar conduzir por Deus, para termos ouvidos, para ouvirmos no silêncio, na incapacidade humana, na falta de total de condição, ouvirmos a poderosa voz do Senhor, como um trovão. Como o som de muitas águas, como diz Apocalipse. Como um estrondo que quebra o silêncio da miséria humana e que traz a vida aonde só há o caos. Quando já não há esperança, a igreja sempre será um canal de vida em um vale de morte. Mas a morte não nos toca. De lá para cá não há poder que possa nos paralisar. Nós temos face de diamante. Nada poderá tirar a nossa forma. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o canal de vida no mundo de morte. Nós somos pregadores da esperança em Cristo Jesus. Quando não há esperança para aqueles que estão mortos em seus pecados e delitos. E para a gente encerrar, irmãos, eu gostaria de dizer que Jesus Cristo, lá em Atos, abre a tua Bíblia aí, Atos, lá no capítulo 1, a partir do verso 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. A igreja vocacionada e chamada, no mundo de ossos secos, sem esperança, é o canal da graça e da misericórdia de Deus, que alcança o desvalido, que trata o necessitado, que liberta o prisioneiro, que traz vida ao que está morto. Que Deus nos abençoe.